Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Dizer para os irmãos que eu estou muito alegre, né, muito feliz, né. Quero primeiramente agradecer a Deus, né. Nós sabemos que não é fácil, né, a caminhada, né, mas com Jesus, né, nós somos vencedores, né. Agradecer pela vida do pastor Cário, pastor Eliana, né, que sempre tem nos dado apoio, né, nos ajudado, nos ensinado, né, grandes coisas também, né. Louvo a Deus também pela vida de cada um dos irmãos, né, todos, né, sem exceção, né, porque nós, né, estamos no mesmo barco, né, estamos na mesma caminhada, né, e precisamos avançar a cada dia, né. Então eu sou muito agradecida, né, pela vida de cada um dos irmãos, né. E só gratidão, né, meus irmãos, dizer que o nosso Deus, ele é um Deus, né, especialista em fazer o vaso, né, um vaso novo, né. E eu sou testemunho vivo, né, da obra do Senhor na minha vida, né. E eu só tenho a agradecer, né, e pedir a Deus, né, como o pastor Cário falou, né, agora não é subir, né, mas é descer mais ainda para que o Senhor continue me usando, né, continue me capacitando, né, me dando um espírito para servir mesmo na casa dele, né, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né. E eu quero também cumprimentar nessa noite, né, todos que nos assistem através do canal Fonte de Graça, né, que através da palavra do Senhor, né, através do Espírito Santo, né, os irmãos sejam alcançados com essa palavra. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura essa noite no livro de Salmos. Salmos, capítulo 1. Primeiro capítulo, né, do livro de Salmos. Ele é pequenininho. Nós vamos ler do 1 ao 6. Salmos, capítulo 1, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, nós vamos aprender nessa noite, né, através da palavra do Senhor, né? O salmista, né, ele vai falar aqui nesse capítulo acerca do justo e do ímpio, né? Quero deixar, né, bem claro que eu não estou aqui, né, como filha de Deus, né? Eu não estou aqui para falar, para apontar, para julgar, né? Mas nós estamos aqui para entender nessa noite que o Senhor, ele tem uma bênção especial para aquele que é justo, para aquele que anda em obediência, né? Nós vamos percorrer, nós vamos analisar todo o capítulo, que é um capítulo pequeno, e nós vamos começar a falar, né, pelo versículo 1, né? O versículo 1 já começa falando bem-aventurado, né? O que isso quer dizer? Então vai dizer assim, que feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é aquele que teme ao Senhor, né? Aquele que não age por impulso, aquele que não age pela sua própria orientação, né? Pelos seus próprios pensamentos, aquele que se desvia do mal, né? Aquele que não compartilha de zombaria, aquele que não fala coisas maliciosas. Então nós vamos entender no versículo 1 que bem-aventurado vai dizer que é feliz. Então feliz é todo aquele que se desvia do mal, né? Todo aquele que passa longe, né? Quando você vê uma coisa que não cheira bem, uma coisa que não é boa, você se afasta, você sai dali, você corre dali. Então isso vai dizer que você é uma pessoa bem-aventurada, é uma pessoa que vai ser feliz. No versículo 2, nós vamos ver, né, que o salmista também vai dizer que nós temos que ter prazer na lei do Senhor, né? Então aquele que ouve a voz do Senhor, né, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que obedece, né, aquele que anda, né, que medita na palavra do Senhor, aquele que pratica, então ele vai ter prazer na lei do Senhor. Por que ele tem prazer? Porque ele ouve e pratica.
ele ouve e faz a vontade do Senhor, né? Porque a vontade do Senhor para as nossas vidas é sempre boa, né? Ela é perfeita. Então, o salmista vai deixar bem claro que ele tem prazer, né? Então, quando a gente faz uma coisa que a gente tem prazer, a gente sente alegria, né? A gente sente felicidade, a gente tem gozo no nosso coração. No versículo 3, nós vamos também ver, né, que o salmista vai nos comparar, ou seja, comparar aquele que é justo, aquele que obedece, ele vai ser comparado a uma árvore que é plantada junto ao ribeiro. Né? Então ele vai dizer que aquele que ouve a voz do Senhor, ele é uma pessoa próspera, ele vai frutificar, ele vai produzir frutos, ele vai amadurecer no tempo certo, ele vai ter estabilidade, né? Ele vai ser abundante e ele vai estar alinhado com a vontade e com o propósito do Senhor. Nós vamos observar, meus irmãos, que do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos ver uma promessa que o Senhor tem para cada um de nós, para aqueles que obedecer, para aqueles que estiverem na posição, aqueles que estiverem caminhando em retidão, aqueles que fazem o bem, né? E aqueles que reconhecem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Né? Nós seremos recompensados, né? Porque se nós estivermos fortalecidos no Senhor, nós temos uma grande recompensa para nós nos esperando, que é o céu. Agora, meus irmãos, nós vamos falar sobre o ímpio, né? Do versículo 4 até o 6, né? O salmista ele vai falar do ímpio, ou seja, tudo ao contrário do que nós falamos no começo. Porque o ímpio, ao contrário, ele não obedece. O justo, ele obedece, e o ímpio, ele não obedece. Então, o versículo 4 vai dizer assim, já começa, não são assim os ímpios. Então, o ímpio, ele é totalmente ao contrário. Né? Ele não tem firmeza, ele não tem propósito, ele não ouve a palavra, né? Ele age pela sua própria força, pela sua própria vontade, ele faz aquilo que ele quer, ele não é direcionado por Deus, né? E a palavra aqui vai dizer que ele é comparado a uma moinha, né? Uma moinha se refere a uma palha, né? A um resíduo. Nós podemos observar que quando a gente varre, né, um determinado resíduo, se a gente não apanhar aquele resíduo, por pouco tempo, né, aquele resíduo já vai se espalhar. Né? Então o salmista vai comparar o ímpio a uma moinha, né? A um resíduo que ele não tem constância, ele não tem firmeza, ele logo vai, né? Ele vai, logo se esvanece. No versículo 5, né, nós vamos ver que vai ter a palavra subsistirão, né? Então nós vamos analisar que o ímpio, ele não vai resistir, né? Assim como o justo ele está firmado, ele está fortalecido, o ímpio ele não está. O ímpio ele não tem firmeza, ele não tem constância, ele não tem propósito, né? E ele não tem direção, né? Como eu falei anteriormente, ele age pelo seu próprio esforço, ele faz aquilo que ele quer, né? Ele não é direcionado pelo Senhor, né? E por isso, né, que vai falar que ele é ao contrário, né? Ao contrário do justo, né? E fala não subsistirão. Então o ímpio ele não vai ter a aprovação do Senhor no julgamento final, né? Por conta da sua resistência, da sua desobediência. No versículo 6, nós vamos retornar, na sua parte A, nós vamos retornar a falar do justo, né? Porque vai dizer, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Né? Então nós vamos novamente falar do justo, né? Porque o Senhor nos guia, o Senhor nos protege, né? O Senhor ele tem intimidade conosco, né? Ele tem envolvimento conosco, né? Ele zela e ele nos direciona. E na parte B, né, do versículo 6, nós vamos ver uma palavra que se chama perecerá, né? E aqui o salmista já está falando do ímpio novamente, né? O que é perecer? Né? Perecer é aquele que desobedece, aquele que rejeita a Deus, né? Seu destino será a destruição, ele será arruinado, ele será condenado, ele será espiritualmente e fisicamente, né? Ele não terá, né? Ele não enfrentará a condenação, ele enfrentará, na verdade, a condenação eterna, por conta da sua resistência, porque ele não ouve e não pratica e não faz a vontade do Senhor.
Diante dessa palavra, meus irmãos, né, nós vimos aqui, né, analisamos versículo por versículo, né, e nós vimos aqui que o Salmo 1, ele vai falar de dois grupos de pessoas. Ele vai falar do justo e do ímpio, né? E nós vamos ver que diante dessa palavra, diante desse ensinamento, né, o que o salmista vai nos mostrar? Vai nos mostrar que nós, né, temos que entender que só existem dois caminhos, né? Nós já conhecemos, né, e sabemos, né, que existe o céu e o inferno, né? O céu, ele vai nos levar à bênção, e o inferno vai nos levar à ruína, né? Não existe meio termo, né? A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é poderosa, ela é verdadeira, né? E ela é reta, ela é correta, né? Não existe meio termo, né? E ou nós estamos na luz, ou nós estamos nas trevas. Ou nós somos amigos de Jesus, ou nós somos inimigos dele, né? Ou nós somos pessoas prudentes, obedientes, ou nós somos desobedientes. Ou nós ouvimos a voz do Senhor, ou nós ouvimos a voz do inimigo, que nos sujeita a várias coisas. E nessa noite, eu quero dizer para os irmãos que nós temos que sempre nos firmar na rocha inabalável que é Jesus. Porque se nós nos firmarmos nas coisas do mundo, se nós formos desobedientes, nós estaremos firmados numa superfície muito frágil. É uma superfície frágil e ela pode se quebrar a qualquer momento. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, o Senhor, ele é uma rocha inabalável. Nós podemos até passar por certas coisas, mas o Senhor, em todas elas, vai nos dar a vitória. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é uma palavra fiel, é uma palavra verdadeira, né? E diante dessa palavra, né, nós vamos ver que a Bíblia, né, vai dizer que Jesus, ele veio para todos. Jesus, ele não veio nem para o A e nem para o B, nem para o José e nem para Maria. Ele veio para todos, né, sem distinção de pessoa, sem acepção de pessoa. Jesus, ele não escolhe ninguém pela classe social, nem pela fisionomia, né? Jesus, ele veio para todos. Mas a palavra vai dizer que nem todos o quiseram, nem todos o receberam e nem todos o aceitaram, né? E aí eu venho dizer para os irmãos, né, que o céu, ele é real, porque o céu é a maior promessa que nós temos, né? Porque Jesus, ele foi crucificado, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou, né? E através desse plano grande, né, que o Senhor tem nas nossas vidas, né, nós recebemos o perdão, né, nós recebemos a oportunidade de sermos melhores e nós recebemos a oportunidade de ver a Deus. Mas também venho dizer para os irmãos que o inferno também é real, né, porque aquele que não reconhecer ao Senhor, aquele que não aceitar o Senhor, infelizmente, né, nós não podemos dizer ao contrário para essa pessoa. Porque muitas vezes o mundo lá fora vai dizer que o inferno é aqui na terra. E nós sabemos que não é bem assim, né? Nós sabemos que nós que servimos ao Senhor, que lemos a palavra do Senhor, nós sabemos sim que existe o céu e o inferno. E isso é algo muito sério, né? Que nós devemos meditar sempre, né? E fazer sempre a vontade do Senhor. Não só por medo, né? Por medo de, se eu não for para o céu, eu vou para o inferno. A gente não tem que pensar dessa forma, mas a gente tem que servir ao Senhor com alegria e pensar, né, porque a maior prova de amor de Deus, né, para com todos nós, né, foi a entrega do seu Filho, né, porque Jesus, ele era sem pecado, né, ele era perfeito, ele não tinha nenhuma mácula, ele não tinha nada no seu corpo, né, mas ele foi entregue, né, como um cordeiro, né, para trazer perdão e arrependimento para cada um de nós. E eu digo para os irmãos, né, que nós sejamos fiéis a Deus, né, e nós teremos uma vida abençoada. Eu quero deixar também, meus irmãos, nessa noite, um versículo que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, somente a parte B, que vai dizer: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Né? Então nós estamos falando, quando nós estamos falando sobre o justo e o ímpio, nós estamos falando sobre obediência, né? Porque o salmista deixa bem claro, né? Porque aquele que é obediente, né, ele é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro,
né? Então, assim, a obediência e a fidelidade, elas devem andar sempre uma do lado da outra, né? Porque está falando aqui que se nós formos fiéis, nós vamos receber a coroa da vida eterna. Quero deixar também mais um versículo para os irmãos, para a meditação, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que vai dizer assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Né? Então, nós devemos ouvir a palavra do Senhor e praticar. Né? Quando a gente pratica, isso é um sinal de obediência, isso é um sinal de retidão. Né? Porque aqui o livro, a palavra, vai dizer, né, que se a gente somente ouvir, de nada serve, nós estamos nos enganando. Mas quando a gente ouve e coloca em prática, né, nós estamos sendo obedientes ao nosso Deus. E dizer para os irmãos, né, que assim como essa palavra falou grandemente ao meu coração acerca de obediência, né, o segredo sempre será obedecer a Deus. Né? O nosso Deus, ele tem prazer no nosso posicionamento, ele tem prazer na nossa conduta. Né? Nós somos pecadores, sim, nós erramos, mas a nossa diferença é que nós reconhecemos que erramos, nós pedimos perdão, nós nos humilhamos, nós nos prostramos aos pés do nosso Senhor, porque é assim que tem que ser. Nós temos que nos humilhar, nos prostrar, pedir perdão, reconhecer, pedir a Deus para trazer mudança, para trazer fortalecimento para as nossas vidas, né? Isso é um ato daquele que é justo, mas o ímpio, ele não é assim. O ímpio, ele não reconhece que errou, ele não pede perdão, ele não reconhece que fez nada de errado, ele vive na rebeldia, ele faz aquilo que ele quer, ele age por sua própria vontade, ele não tem direção e ele não aceita a correção do Senhor. E isso é uma das diferenças grandes, né? Porque nós somos servos do Senhor e nós temos que aceitar a correção do Senhor. Porque muitas vezes o Senhor vai nos corrigir, mas não é para o nosso mal, é porque Ele nos ama e Ele quer que nós caminhemos, né, rumo ao céu, rumo ao alvo. Lembrando mais uma vez aos irmãos, lembrando mais uma vez a palavra do Senhor, que Deus, o plano de salvação, Ele trouxe através do seu Filho Jesus para todos. Ele trouxe para todos. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou e Ele trouxe esse plano de salvação para todos. A oportunidade, ela é para todo mundo. Né? Nós estamos falando aqui sobre uma bênção especial que existe para aquele que obedece ao Senhor. Nós não estamos aqui para apontar o dedo, mas nós estamos aqui dizendo que vale a pena obedecer, que vale a pena andar com Jesus, que vale a pena fazer a sua vontade. Por mais que muitas vezes o mundo lá fora tente nos envergonhar, tente zombar de cada um de nós, tente falar que não vale a pena, que você é um enganado, você é um iludido, que isso aí que você está fazendo não vai te levar a lugar nenhum, né? Porque muitas vezes o mundo tenta fazer isso conosco, mas nós temos que nos firmar na palavra, lembrar da palavra, lembrar que nós temos um Deus poderoso e que trouxe, né, o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, né, para trazer essa obra maravilhosa para nós. Né, e lembrar que aqueles, meus irmãos, que não recebem é porque não querem. Muitas pessoas, elas não querem Jesus, elas não acreditam em Jesus, elas não creem em Jesus, elas não querem, elas não reconhecem Jesus como Salvador. E a obra do Senhor, ela só é fiel para aqueles que reconhecem. Eu preciso reconhecer ao Senhor, eu preciso obedecer à voz do Senhor. E dizer para os irmãos também que a nossa obediência a Deus, né, e a todos os seus mandamentos, né, é isso que o Senhor quer de cada um de nós, né? Ele quer obediência, Ele quer que a gente siga, né, o seu mandamento, né? E o maior mandamento, né, o maior ato, né, de obediência que nós temos é a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela é um guia para cada um de nós. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Né? Nós temos uma bússola, nós temos um manual de fé, né, que o Senhor nos deixou. Então nós não podemos nos desesperar e nem querer buscar em outras coisas. Nós temos que buscar na palavra, porque a palavra ela sempre vai trazer
refrigério para a nossa alma, mesmo em momentos difíceis, momentos de dor, momentos de angústia. O Senhor sempre vai ter uma resposta para aqueles que buscam, porque você precisa buscar, porque aquele que busca, ele vai achar. Quero deixar também para os irmãos um versículo que está em Romanos 12, 2, que vai dizer, né? É um versículo conhecido. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? Então, se nós estamos debaixo da obediência do Senhor, pode ter certeza, né? Que Deus ele sempre vai fazer o melhor para nós. Por mais que às vezes a gente não entenda, mas a gente deve aceitar, né? E entender que muitas vezes a gente não tem que questionar a Deus o porquê, mas perguntar o para quê disso está acontecendo. Porque Deus ele sempre tem algo para nos ensinar com a sua palavra. Ele sempre quer nos mostrar algo, né? Ele sempre quer nos trazer crescimento e que nós possamos obedecer à voz do Senhor. O salmista vai nos comparar com uma árvore. O salmista vai nos comparar com uma árvore plantada junto a um ribeiro. Aí a gente pode imaginar que coisa mais linda, uma árvore que está enraizada, uma árvore que tem folhas verdinhas, porque ela está bem molhada, né? Ela está com saúde, ela está adubada, né? Porque é uma árvore que nasce na água, ali no solo fértil, né? Ela é uma árvore bonita. Então ela tem folhas verdinhas, ela vai florescer no tempo certo, ela vai dar fruto, os seus frutos vão ser frutos saudáveis, os seus frutos vão ser frutos saborosos, né? E daí a gente imagina, né? Olha o que o salmista está querendo nos mostrar, né? Que aquele, né, que está fazendo a vontade do Senhor, aquele que obedece, né? Olha que maravilha, né? Olha aonde que a gente chega, né? Porque se a gente for comparar, né? A gente pensa assim, mais uma árvore, né? Mas se você for comparar uma árvore que está saudável, como é bonito, né? Ela está forte, ela está enraizada, né? Ela está ali, ó, com folhas lindas, com frutos na estação certa, né? Os seus frutos vão amadurecer, os seus frutos vão ser frutos saborosos, né? E essa palavra, meus irmãos, ela é uma palavra, né, que nos traz constância, nos traz abundância, né? Se nós estivermos enraizados na fonte da vida, que é o nosso Senhor Jesus. E eu quero deixar, né, para nós finalizar, né, essa palavra, né, que Deus colocou no meu coração acerca da obediência, né, que a obediência ao Senhor, ela nunca será uma perda, e sim um ganho. Porque através da obediência nós vamos receber a presença de Deus, né, nós vamos ser cheios com o poder de Deus, né, porque muitas vezes, é como eu falei antes, às vezes a obediência a Deus ela vai nos gerar algumas perdas. Às vezes nós vamos perder alguns amigos, às vezes até alguns familiares, porque para obedecer a Deus nós temos que renunciar a muitas coisas, assim como a palavra dele vai dizer, né? Mas, assim como o salmista deixou bem claro aqui, e é o que eu quero trazer para os irmãos, a maior recompensa, né? Deus ele tem uma bênção especial. Não é coisa comum, não é coisa qualquer. Ele tem uma bênção especial para mim e para você. Uma bênção especial para aquele que estiver em obediência. Porque é isso que ele vai dizer acerca do justo e do ímpio. Né? Porque o justo, ele vai andar direcionado pelo Senhor, ao contrário do ímpio. Porque o ímpio ele não tem direção. Ele toma suas próprias decisões, ele faz aquilo que ele quer. Mas nós, quando estamos direcionados pelo Senhor, nós vamos ter recompensas grandes, né? E a maior recompensa, né, para mim e para você, é o céu. E que nós possamos ficar com essa palavra, né? Eu espero que os irmãos tenham sido alcançados, né, por aquilo que Deus colocou no meu coração acerca da obediência, né? Nunca vai ser, meu irmão, nunca vai ser pesado, nunca vai ser difícil, doloroso. Porque obedecer a Deus sempre vai ser a melhor escolha. Sempre vai ser o melhor para cada um de nós. Amém? Eu vou convidar os irmãos para a gente fazer uma oração.